O ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro assegura que a democracia no país é sólida. Em entrevista à Record TV, numa visita a Portugal, a propósito dos 200 anos de independência do Brasil, Gilmar Mendes falou da atual tensão vivida devido à campanha eleitoral brasileira e do papel dos tribunais na manutenção do Estado democrático. Estamos então com Gilmar Mendes, ministro conselheiro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade para esta conversa. Senhor ministro, vários dias aqui muito preenchidos a propósito deste Fórum de Independência com integração no âmbito dos 200 anos da independência do Brasil. Que balanço é que faz deste evento? Fazemos um balanço extremamente positivo. Fizemos discussões extremamente proveitosas, acredito. Começamos com um show no Tivoli com mais de 1000 pessoas, com o Antônio Zambujo e o Yamandu Costa. Portanto, a ideia de duas nações em harmonia e fizemos então esse diálogo cultural musical e depois prosseguimos nos dias seguintes, 2 dias em Lisboa, e depois no Porto, depois em Coimbra e ontem encerramos em Cascais, discutindo os vários aspectos da cooperação entre Portugal e Brasil e aquilo que pode ser aprofundado, aquilo que pode ser mais desenvolvido. Fizemos várias análises críticas nos vários âmbitos, na cooperação econômica, na cooperação cultural e houve uma série de encontros e perspectivas que poderão ser desenvolvidas. Este encontro e reflexão acontece exatamente num momento um pouco mais conturbado e tenso que se vive no país. Terá sido essa a razão para um encontro para discutir a independência do Brasil fora do Brasil? Acho que não foi exatamente essa a razão. O FIB nasceu exatamente para trabalhar a ideia tanto é que chama Fórum de Integração Brasil e Europa, né, a partir de Portugal. Mas se viu aqui uma oportunidade de discutir num ambiente isento, calmo, quando nós, como sabem, estamos vivendo o período eleitoral no Brasil. Eu até observava a colegas seus que, se a gente olhar a mídia portuguesa, as capas que dão e os cadernos especiais, esta talvez tenha valorado mais os 200 anos da independência do Brasil do que a própria imprensa brasileira, que está muito às voltas, por circunstâncias, por contingências, com a campanha eleitoral. Então, acho que, nesse sentido, nós temos bons anais, né? Isso tudo será publicado, divulgado, já está sendo colocado à disposição daqueles que nos acompanham. Acho que é um bom registro e talvez até há sugestões de iniciativas, por exemplo, ouvi várias considerações de técnicos sobre o aprofundamento do comércio Brasil-Portugal, a necessidade de maior cooperação, aquilo que podemos ter um aprendizado recíproco. Esse foi o espírito que norteou os eventos, além dessa comunidade de afetos, como diz o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que se mostra no ambiente artístico, no ambiente da literatura, da música, e isso também o FIB tem incentivado, né, com os duetos. Acho que cumprimos bem essa intenção e essa função e esperamos que, inclusive, isso seja reverberado. Como é que tem visto este período mais tenso, conturbado, entusiasta, por assim dizer, que estamos a viver no Brasil? A gente vê com preocupações, claro, a possibilidade, acho que houve um pouco esse cuidado da mídia com o acompanhamento dos episódios de 7 de setembro, né? A hipótese de manifestações se descambarem para a virulência, para a violência, mas também estamos vendo que, a despeito de episódios
isolados que acabam por ocorrer, que a campanha em si mesma está correndo dentro de marcos normais, comícios e encontros políticos estão sendo feitos sem violência de parte a parte. Nesse sentido, me parece até que muitos dos críticos estão surpresos positivamente, né, de que, a despeito, às vezes, de uma retórica mais virulenta, isso não se tem traduzido em atos, o que é extremamente positivo e condizente com a nossa tradição já dos últimos anos. Nós fizemos a alternância de poder ao longo desses quase 35 anos, sem maior violência. Tivemos um lamentável episódio em 2018 do ataque ao presidente Bolsonaro, não é? Mas aquilo parece que se coloca dentro dessa a bolha das excepcionalidades, né? Não tinha a ver com ação política propriamente, mas o que tem acontecido mundo afora de um ato translocado, né? Não tinha conotação de uma conspirata política e nós devemos ter todo o cuidado para que isso não ocorra, que esse modelo de respeito, de paz siga e que ganhe aquele que de fato obtiver maior número de votos e que a vida siga normalmente. 200 anos de independência, quase 35 de democracia. Qual é que é a fase democrática neste momento do Brasil? Eu acho que o Brasil tem demonstrado, até aqui, tem vivido o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, começada em 1889. Né? Esse período de 88 marca, com todos os problemas que tivemos, e tivemos imensos desafios ao longo desses anos, a partir do combate à inflação e da normalização financeira, do combate à pobreza, os desafios todos. Acho que esse é um período extremamente produtivo. Temos que encontrar o caminho do crescimento econômico, inclusive para incorporar essa população que acaba ficando fora do sistema. Agora tivemos, infelizmente, o atingimento certamente das camadas mais fracas no contexto da pandemia, né? Muito desemprego, fala-se de fome e vários esforços nesse sentido, mas eu acho que a democracia nos trouxe a possibilidade de fazer reformas, né? E de indicar caminhos dentro de soluções basicamente consensuais, né? Tiramos muita gente da pobreza, melhoramos o sistema de saúde. O nosso sistema de saúde passou por um teste de estresse forte durante a pandemia, mas eu ainda dizia ontem em Cascais que nós tivemos dias que vacinamos 3 milhões de pessoas. Isso é um belíssimo resultado. Uma parte da população de Portugal vacinada em um dia, né? O que mostra um sistema vital, ativo, né? O engajamento dessas pessoas e desse sistema integrado. Acho que se tem feito um bom trabalho. Eu lia numa revista alemã, Der Spiegel, a admiração, inicialmente a crítica que se fazia à condução da questão da saúde no Brasil durante a pandemia, mas depois a admiração com o resultado que nós obtivemos, por exemplo, na vacinação. E esse é um trabalho que se realiza todo ano. De fato, o Brasil tem um sucesso. O movimento antivacina, felizmente, no Brasil não teve ecos, a despeito de encontrar aí alguns defensores na área política, isso não teve ecos, mas, em suma, eu tenho uma visão positiva. Acho que nós vamos agora retomar o crescimento econômico que precisamos retomar por conta do tamanho do Brasil e de todas as suas potencialidades e da necessidade de inclusão
de uma parte significativa da população. Falou-me agora da questão da pandemia e sabemos que o Supremo Tribunal Federal teve um papel também importante na ajuda, no combate a este vírus e a este tumulto que tomou o mundo. Pergunto-lhe, não só nesse aspecto, mas também a nível geral, qual é que é o papel do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais brasileiros na manutenção e na preservação e melhoramento da democracia? Eu tinha a impressão de que o tribunal cumpriu talvez um dos seus papéis mais elevados nesse momento. Como sabem, nós tivemos uma imensa dificuldade de governança da questão da saúde, desinteligências entre o governo federal, governos estaduais e municipais, numa temática que deveria ser conduzida de maneira comum. Naquele momento, março de 2020, quando não tínhamos vacina e não tínhamos remédios efetivos contra a doença, surgiu a discussão sobre a questão do isolamento social, que era muito polêmico, e os governos estaduais e federais, os governos estaduais e municipais vieram ao Supremo pedindo que eles também pudessem aplicar essas medidas de isolamento. E o Supremo afirmou que eles poderiam fazê-lo. E causou uma série de comoções, de críticas do governo federal, que aparentemente apostava na ideia da chamada imunidade de rebanho. Seria uma gripezinha, as pessoas poderiam se tratar com algum tipo de remédio, cloroquina, que naquele momento pareceu um placebo e coisa assim. E o Supremo deu razão aos estados e municípios e afirmou que havia limites, então, para a União, que queria decretar várias atividades como atividades essenciais e impedir a chamada limitação, o isolamento social. Quando já passamos a ter a vacina, também continuamos a ter confusões e demora na compra, e o Supremo também fixou prazo. Mas eu tenho dito que não fora a ação do Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos tido apenas, vejo apenas aqui, apenas entre aspas, 670 mil mortes. É muito, 670 mil mortes. Cada família brasileira tem alguém próximo, um parente que morreu na pandemia. Portanto, é algo muito grave. E eu até digo que talvez não fosse esta ação do tribunal e muito provavelmente o Brasil teria se transformado numa grande Manaus. Manaus é a cidade capital do Amazonas, em que em um dado momento houve um colapso do sistema de governança de saúde e faltou oxigênio nos hospitais. E então foi algo extremamente negativo para todos, pessoas que morreram asfixiadas por falta de oxigênio. Estamos aqui a falar de um papel de reforço positivo na governação, acho que sim. E na própria democracia em si, não é? E na própria democracia. Quer dizer, foi um fortalecimento dos próprios direitos fundamentais e da democracia. Acho que o tribunal tem cumprido esse papel e evitou exageros que pudessem ser cometidos nessa seara. Acho que essa tem sido a contribuição marcante do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a democracia brasileira está forte e recomenda-se. Eu acho que sim. Acho que as instituições têm funcionado. A despeito da retórica que se divulga, as instituições têm funcionado a contento. Pergunto-lhe, retomando agora o tópico daqui da cooperação com Portugal. Portugal e o Brasil sempre foram vistos como países irmãos e Marcelo Rebelo de Sousa esteve agora recentemente no Brasil, reforçando também essa ideia de fortes relações entre os dois países irmãos. Como é que se fomenta essa relação entre um país que já foi colonizador e outro que foi colonizado, não é? E que, ao contrário do que a história nos mostra, continuam parceiros e amigos? Essa foi uma das análises que fizemos durante todo o seminário. E a despeito dos vários pontos de integração que temos nos planos familiares, culturais e tudo mais, o que se diz é que a relação, por exemplo, no campo da cooperação e do comércio, ela ainda é muito tímida, considerando outros países, e que talvez nós devêssemos vitalizar isso muito mais, e acho que devemos
procurar esses pontos de apoio. Nós temos essa convicção. Se fez, eu acho que durante essa semana, um bom diagnóstico desse quadro nos vários campos, campo da migração, no campo da cooperação, no campo institucional e da cooperação econômica, e eu espero que esses dados animem a um maior diálogo e a uma melhoria e aprofundamento nessas relações. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu agradeço a oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.